Hoje queremos refletir sobre esse tema de colocar Jesus como o primeiro e o único em nossa vida. Jesus o primeiro. E essa é a melhor chance que nós temos para encontrar a verdadeira felicidade, para encontrar o verdadeiro significado em nossa vida e a certeza da vida eterna no reino de Deus. Eu gostaria de iniciar contando para vocês uma aventura, né? Porque às vezes a vida nos dá a oportunidade de ver alguma coisa assim bem diferente, né? E não sei se vocês escutaram essa notícia, mas existe uma pequena... É um território formado de duas ilhas, Willis e Fortuna, e a mensagem adventista chegou lá no final do ano passado. É uma história muito interessante que foi relatada pela agência de notícias, né, adventistas. O pastor Williams nos ajudou a divulgar esse tema. Em Fortuna não havia mensagem adventista, não havia nenhum adventista. E Calicito foi visitar a filha em Nova Caledônia. E a filha o convidou para ir à igreja. Ele resistiu um pouco, não queria ir, por fim, noutra oportunidade, ele foi visitar a igreja, ouviu a pregação e ficou interessado. Ao voltar para casa, na ilha que ele morava, em Fortuna, ele levou com ele uma Bíblia, a lição da escola sabatina e um livro da Igreja Adventista, de estudos bíblicos. Ele continuou estudando e partilhando também aquilo que ele estava aprendendo com a sua família, sua esposa, seus filhos, sua neta. E mais tarde se comunicou com o pastor, lá de Nova Caledônia. Ele os visitou, continuou estudos bíblicos e, por fim, a família inteira foi batizada. E esses são os primeiros membros da Igreja Adventista, lá nessa ilha de Fortuna, que fica bem distante, no meio do Pacífico. E há pouco mais de um mês eu tive a oportunidade de visitar uma outra ilha muito distante também. Eu conheci a Lori, aquela senhora que está no meio ali, com aquela decoração, né? Um chapéu diferente, não, é como enfeite de flores. E ela é natural da ilha de Rapa Nui. Essa ilha fica mais ou menos na metade entre a costa do Chile e a ilha de Pitcairn, que é muito famosa, né, pela Igreja Adventista, que ali, se a gente ouviu falar histórias missionárias de que todos os habitantes daquela ilha se tornaram adventistas. Aliás, é uma ilha bem pequena, tá? É considerada a ilha que tem a menor população do mundo. E hoje tem lá cerca de 50 pessoas, a gente ouve dizer que todos são adventistas, né? Mas Rapa Nui fica a 2.600 quilômetros de Pitcairn, de um lado. E do outro lado fica a pouco mais de 2.000 quilômetros da costa do Chile. Então, fica no meio de lugar nenhum, você pode imaginar, né? E olhando aí no mapa, realmente é considerado o lugar mais isolado que existe no mundo. É mais conhecida como Ilha de Páscoa, tá? E talvez vocês já ouviram falar, mas o nome realmente da ilha é Rapa Nui. Esse é o nome natural que eles usam lá. É um lugar muito interessante, não tem um porto, e vocês podem ver o navio da Armada Chilena, está aí ancorado a uma certa distância, não existe um porto apropriado aí. É uma ilha muito bonita, de assim, belezas naturais incríveis, é uma ilha vulcânica, e muito conhecida pelos moais. E você, de certo, já viu alguma foto desse tipo. Existem nessa ilha cerca de 1.000 moais, 1.000 estátuas como esta. A maioria estão na encosta da montanha, de um vulcão, e outras estão espalhadas em outras partes, até na beira do mar. Mas elas foram esculpidas, uma pedra, uma rocha inteira esculpida, cerca de 1.000. Isso aconteceu mais ou menos por volta do ano 1100, 1200. Então, já são bem antigas. E vocês podem ver que a erosão, o vento, a chuva, tem desgastado bastante essas figuras, que não são estátuas apenas da cabeça de uma pessoa. Na verdade, é um corpo inteiro. E sem as pernas, tá? A partir do corpo. Todas elas algumas foram escavadas,
e descobriram aí que a parte que aparece da estátua é cerca de 1/3 do tamanho da estátua. E essas estátuas são grandes, algumas delas chegam a ter 15 até 21 metros, é a mais alta que existe. E o peso chega a ser por volta de 80 até 100 toneladas cada uma. E aí vem uma porção de hipóteses, né, ou teorias, como foi que esse povo tão primitivo, vivendo numa ilha distante, isolada no mundo, pôde construir estátuas de pedra tão grandes como essa, e não apenas construir e esculpir, mas ainda movê-las, porque várias delas estão longe, distante de onde elas foram escavadas na montanha e colocadas até aí à beira do mar. Elas estão colocadas, elas estão perto do mar, estão colocadas de costas para o mar, olhando para a terra, para a ilha, e dizem aí os nativos que era a ideia de que eles representavam os seus antepassados que estavam cuidando deles e protegendo contra os inimigos. Bem, é algo realmente impressionante, né, pensarmos sobre isso. Mas aconteceu algo que a Lori nos contou, que é aquela senhora que estava lá com aquele adorno, né, ou uma tiara de flores, que foi em dezembro de 1972 que um grupo de pessoas chegaram. O primeiro missionário chegou aí à Ilha de Páscoa e passou aí 3 meses. Depois, em 73, voltou um outro voluntário missionário. E foi em 99, em setembro de 99, que houve o primeiro batismo. Ica era o nome do jovem que foi batizado, e aí, em seguida, alguns familiares e amigos. E agora, pouco mais de um mês atrás, no início do mês passado, de março, a igreja de Rapa Nui foi organizada como igreja. E nessa visita que nós tivemos lá, foi algo muito interessante. Uma igreja pequena, tem cerca de 30 membros, mas, sem dúvida, é um símbolo de como o Evangelho pode chegar nos lugares mais distantes da terra e chegar também ao nosso coração para mudar a nossa vida, assim como tem mudado a vida de muitas pessoas que vivem nas ilhas mais distantes do mundo. O Evangelho tem chegado também. Aí mais uma foto, né, do mar aí em frente à aldeia, à vila, onde vive a maior parte da população de Rapa Nui. Bem, eu queria ler com vocês um texto da Bíblia, de Mateus capítulo 19. Esse texto nos fala sobre uma história muito interessante. E essa história tem muitas lições para nós. Se vocês têm a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, eu não tenho o texto na tela, de propósito, para ver se você tem a sua Bíblia, o seu telefone, qualquer device que você tenha que possa acompanhar a leitura. Se não, preste atenção e eu vou ler esse trecho de Mateus capítulo 19, quando diz assim: depois trouxeram as crianças, tá? Tem o episódio de as crianças foram trazidas a Jesus, Jesus abençoou as crianças, e aí no verso 16 diz: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus disse: por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Disse ele: quais? Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame ao próximo como você mesmo. E o jovem disse: tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, eu lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo
ainda que é mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: não deixamos nós tudo para segui-lo? Que será de nós? Jesus então lhes disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês me seguirão, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, esposa, filhos, campos, por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Aí está, um diálogo muito interessante, um encontro de Jesus com um jovem, logo depois daquela cena de Jesus abençoando as crianças, e eu imagino que ele estava ali ao lado, logo depois de Jesus ter abençoado as crianças, ele se aproxima de Jesus, foi, quem sabe, tocado por aquele momento tão íntimo de Jesus, falando com as crianças, dedicando atenção aos pequeninos, e aquele jovem se aproxima de Jesus, mas aparentemente ele tinha um problema. Embora fosse, que nós diríamos hoje, um membro de igreja exemplar, porque guardava todos os mandamentos, ele era provavelmente um homem bem-sucedido, jovem ainda, mas bem-sucedido nos negócios, se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, preocupado com a salvação, que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus lhe responde obedecer os mandamentos, parece que ele teve um leve alívio, assim, né? Ainda bem, se é isso, estou garantido, né? Mas parece que não era o suficiente. Ele mesmo sentia no seu coração que faltava alguma coisa. Por isso ele pergunta: que mais me falta? Você já pensou que a religião nos ajuda em muitas coisas? Nós vimos um testemunho que nós ouvimos há pouco, como a família pode suprir a falta da família, de amigos distantes. Como a igreja pode suprir a necessidade de convívio, de amizade. Como nós podemos desfrutar de momentos de louvor, de adoração, como já tivemos hoje aqui. Música que nos eleva, que nos conforta. Tudo isso é tão bom. Mas vir à igreja, ser membro de uma igreja, não é suficiente. Assim como aquele jovem sentia no fundo do seu coração que ainda lhe faltava alguma coisa. E por isso ele perguntou: o que é que me falta? E Jesus disse: olha, você está no bom caminho, mas se você quiser ser perfeito, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Bem, se fosse Jesus falando para mim, não ia ser tão difícil, porque a gente não tem tanta coisa para vender. Mas dá a entender na Escritura, dizendo que ele era muito rico, tinha muitas posses, que isso para ele seria não apenas difícil, mas era também contrário à sua própria vontade. Diz a história que aquele jovem que se aproximou com tanta confiança e contente por ver o amor e o cuidado de Jesus com as crianças, agora baixa a cabeça e se afasta de Jesus, triste, porque ele era muito rico e aparentemente não estava disposto a sacrificar as suas posses ou entregar os seus bens para que pudesse servir e seguir a Jesus completamente. Aí Jesus vira para os discípulos e diz uma frase que, com certeza, todos nós já ouvimos, né? E a frase é que está no verso 24. Digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bem, você de certo já ouviu muitas explicações, ou pelo menos algumas explicações diferentes sobre esse texto. E eu quero também hoje fazer um ponto aqui, né? Pelo menos 3 explicações desse texto. Nós podemos imaginar. Primeiro,
que Jesus estava falando de algo real. Quando ele disse um camelo, estava se referindo literalmente a um camelo. E uma agulha, literalmente uma agulha. Mas isso é impossível. Exatamente, esse era o ponto. Jesus estava apresentando uma impossibilidade. Parece que algumas pessoas querem amenizar um pouquinho e mais tarde começaram a fazer explicações alternativas. E vieram com uma história de que havia em algum lugar em Jerusalém uma portinha pequena, uma portinhola, que era chamada de fundo de agulha. E o camelo, para entrar aí, tinha que se abaixar, tinha que tirar toda a carga que ele estivesse carregando para que ele pudesse passar. Bem, na realidade, historicamente, ninguém confirmou a existência de uma pequena porta como essa, e dizem que séculos mais tarde foi identificado algo parecido, mas na Síria, nunca em Jerusalém. A outra explicação seria de que, na verdade, Jesus, quando usou camelo, a palavra grega para camelo, é bem parecida com uma outra palavra, kamilos, que quer dizer cabo ou corda. Então, Jesus, na verdade, estava se referindo a uma corda ou um cabo para segurar um barco. É quase impossível, né? Não, é impossível passar por uma agulha. Essas são algumas tentativas para amenizar o que Jesus falou ou minimizar o contraste que ele havia apresentado. Mas não existe realmente evidência no texto, nas palavras em que Jesus usou, e nós podemos ver então que Jesus estava falando, eu creio, literalmente, de um camelo, de uma agulha. E o contexto que ele disse essas palavras era que o dinheiro, quando se torna um ídolo, ele é um obstáculo para a salvação. Então, o problema não é o dinheiro, até alguém dizia, né? O dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução. Não, o problema não é o dinheiro realmente, o problema é o apego, é o amor ao dinheiro. Esse é que é realmente o problema. E por isso que 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro simplesmente a raiz de todos os males, e sim o amor ao dinheiro. Ellen White comenta no livro Desejado de Todas as Nações, ela comenta dizendo que as riquezas são perigosas, porque levam o homem a confiar em si mesmo e a esquecer-se de Deus. Então, a verdade é que Jesus provavelmente escolheu essa imagem justamente por ser um absurdo. Como é impossível um camelo, que era o maior animal ali naquela região, nos dias de Jesus, passar por dentro de uma agulha, que era o menor orifício que se poderia imaginar. Ele queria realmente chocar, queria que os seus ouvintes parassem para refletir. E como se hoje nós disséssemos, é mais fácil um elefante dançar balé do que um viciado a trabalho tirar férias. Tá? Alguma coisa assim. Então, é impossível, Jesus está dizendo. Fez uma comparação inaceitável, exagerada, com uma figura de linguagem, né? A hipérbole, um tremendo exagero para fazer um ponto. Essa abordagem de Jesus nos lembra as palavras de um filósofo, Søren Kierkegaard, que disse, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. É um pensamento interessante, né? Quem não pegou, depois assiste lá no Facebook, vê de novo, né? E aí você pega. Mas realmente é um desafio para nós, um contraste. Existem coisas na vida que você só valoriza realmente depois de ter perdido. Jesus estava convidando os seus ouvintes a olhar para frente, a repensar suas prioridades, seus valores. Jesus está dizendo que é humanamente impossível para alguém apegado às riquezas entrar no reino de Deus. Isso não diz respeito apenas à riqueza material, a dinheiro, uma conta bancária, propriedades, bens,
Mas qualquer coisa que coloque você distante de Deus, qualquer coisa que o impeça de confiar plenamente em Deus, qualquer coisa ou qualquer pessoa que o afaste de Deus. Então, se a gente pensa em tantas opções, quem é que pode se salvar? Porque essa foi a pergunta dos discípulos. Bem, na verdade, eles fizeram essa pergunta porque o conceito teológico que nos dias de Jesus, as pessoas em geral tinham, é que riqueza era sinônimo de bênção de Deus. Então, quem é rico é abençoado por Deus. Ou, em outras palavras, está garantido, né? Vai para o céu com roupa e tudo. Mas Jesus quis mostrar de que esse conceito teológico, comum nos seus dias, estava equivocado. E que era exatamente o contrário, porque o acúmulo de bens e a obsessão por coisas materiais fazem exatamente o contrário, nos afastam de Deus. E não me entendam mal, tá? E eu não creio que devemos também perder o ponto principal que Jesus está apresentando. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter dinheiro guardado ou ter propriedades. O problema é quando essas coisas nos afastam de Deus, em vez de nos aproximarmos dele e nos capacitar para sermos uma bênção maior para o mundo e para a obra de Deus. Então, se Deus abençoou você financeiramente, se Deus tem abençoado, se você, jovem ainda, está estudando ou está procurando um emprego, nunca esqueça disso. O seu futuro, seus bens materiais, devem ser uma bênção não apenas para você, para levá-lo mais perto de Deus, mas também para abençoar outras pessoas. Esse era o ponto que Jesus estava fazendo. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso mostra que a salvação não vem pelo esforço humano, nem pelas aparências exteriores, mas vem pela graça de Deus. Mesmo o coração mais preso ao mundo pode ser transformado pelo poder divino. Infelizmente, aquele jovem se afastou triste de Jesus, porque estava com o coração dividido. Salvação não vem do esforço humano, mas da graça de Deus. Mesmo o coração mais preso ao mundo pode ser transformado pelo poder divino. Em resumo, seria isso, de que o problema não é ser rico, mas é deixar o dinheiro ocupar o lugar de Deus. Apegos materiais impedem a entrega total e Jesus convida a renúncia para que Ele seja o único Senhor. A salvação é impossível aos homens, mas é possível para Deus. O segundo personagem que eu queria partilhar com vocês é a história de Pedro. O contraste. Nós temos um jovem rico com o coração dividido. E nós temos um jovem pobre, e aqui essa imagem, né, do The Chosen, se você tem assistido essa série, você vê a imagem de um Pedro com problemas financeiros, impetuoso, com vários problemas na vida, mas determinado a servir a Jesus. Um coração inteiramente comprometido. Senhor, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo. E então Jesus responde, é algo extraordinário. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, campos, por amor de mim, receberá 100 vezes mais. Pedro não era perfeito, e nós conhecemos bem a história. Mas ele tinha o que o jovem rico não tinha, disposição de colocar a Cristo em primeiro lugar em sua vida. Ele deixou as redes, o barco, o trabalho, a rotina e seguiu a Jesus. Jesus não exige de você perfeição, mas Ele exige compromisso, prioridade. Aí então Ele pode transformar a nossa vida e nos tornar perfeitos. Para isso, Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Ele não exige de você hoje que você esteja completamente perfeito, mas Ele exige que você esteja comprometido com Ele.
No livro aos Colossenses, nós encontramos esse texto, Colossenses 1, verso 18. Para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. No livro Caminho a Cristo diz, Cristo exige o primeiro lugar no coração. Ele não aceita um serviço dividido. Meus amigos, Jesus não divide espaço com outros em nosso coração. Jesus não pode ocupar o nosso coração quando existe qualquer tipo de ídolo, ou de apego, ou de amor a outras coisas que estejam em lugar de Deus. Ele não aceita ficar em segundo lugar. Isso seria como viver um cristianismo invertido. O que é isso? São quando coisas ou pessoas nos impedem de viver guiados pelo Espírito Santo. E nos impede de ter Jesus como primeiro em nossa vida. Quando nós queremos servir a Jesus, ou queremos servir a Deus, e não damos a Ele a prioridade em nossa vida, isso não funciona. Vai ser um peso, vai ser um cargo, vai ser um desperdício e perda de tempo. Jesus tem que ser o primeiro e o único. Responsabilidades, rotinas, boas rotinas, até disciplinas espirituais, vir à igreja, oração, estudar a Bíblia, tudo isso é muito bom, mas não pode tomar o lugar de uma relação genuína com Deus. Preconceito contra outras pessoas ou contra nós mesmos, ou pensar, eu sou muito velho, eu sou muito jovem, ou já é muito tarde, ou eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso. São muitas vezes desculpas para permitir que Deus tome controle em nossa vida. Pode ser a culpa de um erro cometido no passado, pode ser o sentimento de fracasso por não ter cumprido algo que sonhava realizar, ou pode ser o medo de enfrentar qualquer dificuldade para não cumprir o propósito de Deus em sua vida. A escolha continua ainda hoje. Temos diante de nós dois exemplos. Um jovem rico, com o coração dividido, e um jovem pobre, determinado a seguir a Jesus e cumprir o seu propósito. Hoje Jesus faz a nós o mesmo convite que fez àqueles dois jovens do passado. O convite de Jesus é muito simples. Segue-me. Mas ele também está dizendo, entregue tudo. Deixe aquilo que você mais ama, se for necessário. Talvez como o jovem rico, seja recursos, tesouro, difícil de entregar. Pode ser um sonho, pode ser um relacionamento, pode ser um hábito, uma segurança material, um plano pessoal. A diferença entre você ir embora triste ou seguir com alegria, o propósito está em quem ocupa o primeiro lugar em sua vida. O melhor que eu posso fazer não é o suficiente. Por mais que você esforce por você mesmo para cumprir a vontade de Deus, não é suficiente. Ou poderíamos dizer, o melhor que eu posso fazer é o melhor que Deus pode fazer na minha vida. Aí sim, quando aceitamos e quando acreditamos em Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não quero viver a vida fazendo o melhor que eu posso fazer. O melhor que eu posso é fazer o melhor que Deus pode fazer em mim. Porque Ele é capaz de fazer mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ele tem que ser o primeiro.